Olá, concurseiro. Seja bem-vindo ao canal da Astra Educa. Hoje vamos estudar língua portuguesa para o concurso do IBGE, no cargo de agente censitário de qualidade. O foco aqui é te deixar pronto para aquilo que mais cai: interpretação de texto, sentido das palavras, pontuação e organização das ideias, ortografia e acentuação, classes de palavras, concordância, regência, verbos e vozes verbais, pronomes, sintaxe da oração, coesão e coerência, muito importante para a rotina do IBGE, redação e reescrita de comunicados, ofícios e registros operacionais com padrão formal, clareza e objetividade. Interpretação de texto é onde muita gente perde ponto por pressa. A banca não quer opinião, quer resposta sustentada no texto. Então seu método é simples: localizar o tema, identificar a ideia central e perceber como o autor organiza o raciocínio. Em textos informativos, procure fatos, causa e consequência, comparações e dados. Em textos opinativos, procure a tese, que é a posição defendida, e os argumentos usados. E sempre desconfie de alternativa com exagero, tipo sempre, nunca, todos, jamais, porque texto sério geralmente trabalha com recortes e condições. Outra armadilha é a alternativa que parece correta, mas muda o foco. O texto fala de um aspecto e a alternativa generaliza para outro. E atenção aos conectores, porque eles guiam a lógica, portanto indica conclusão, porém indica contraste, além disso indica adição, porque indica causa, embora indica concessão. Muitas questões se resolvem só identificando essa relação. Significação das palavras também aparece muito na prova, principalmente quando pedem substituição sem mudar o sentido. Sinônimos são palavras de sentido próximo, mas quase nunca são idênticas em todo o contexto. Importante pode virar relevante, mas importante pode ter tom diferente dependendo da frase. Antônimos são opostos, como ampliar e reduzir. Homônimos são palavras que têm som ou grafia igual, mas sentido diferente, e aqui entram exemplos clássicos. Seção é reunião, seção é divisão, seção é ato de ceder, concerto é reparo, concerto é apresentação musical ou acordo. Parônimos são parecidos na forma e confundem muito. Ratificar é confirmar, retificar é corrigir, descrição é ato de descrever, descrição é qualidade de quem é discreto. Em prova, a banca gosta de trocar uma palavra por outra parecida para ver se você percebe mudança de sentido. Pontuação e estrutura lógica de frases e parágrafos são decisivas. A vírgula não é pausa para respirar, é marca de organização sintática. O erro que mais cai é vírgula entre sujeito e verbo, como os dados do levantamento indicam. Isso costuma estar errado na norma padrão. A vírgula é muito usada para separar itens de uma enumeração, para isolar explicações, para marcar termos deslocados e para separar orações. Um ponto muito cobrado é a diferença entre oração explicativa e restritiva. Quando você escreve os recenseadores, que estavam de plantão, atenderam, você dá a entender que todos estavam de plantão. Sem vírgulas, os recenseadores que estavam de plantão atenderam, você restringe, só alguns. 2 pontos aparecem para introduzir explicação, lista ou fala, como o objetivo é claro: reduzir erros. E o ponto e vírgula é útil quando há frases longas ou itens com vírgulas internas, para dar organização. Em sequência lógica de parágrafos, pense em progressão. Um parágrafo apresenta ideia, o outro desenvolve, o outro conclui ou exemplifica. Quando a banca pede reorganização, ela quer que você perceba o encadeamento por conectores, retomadas e lógica de causa, consequência e contraste. Ortografia oficial e acentuação gráfica continuam sendo alvo de pegadinha. Em ortografia, cuidado com palavras de uso frequente que muita gente erra, e com confusões como traz e traz, mas e mais, onde e aonde. Em acentuação, você precisa reconhecer oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Proparoxítonas são sempre acentuadas, como técnico e público. Oxítonas são acentuadas quando terminam em a, i, u, em, e seus plurais, como café, parabéns, também. Paroxítonas são acentuadas em terminações específicas, como fácil, hífen, órfão, caráter. Cuidado com o que mudou pelo acordo. Ideia e assembleia não têm mais acento. E não esqueça dos acentos diferenciais que ainda existem, por verbo e por preposição,
pode passado e pode presente, tem e vem no plural. Classes das palavras caem muito misturadas com sintaxe. Substantivo nomeia, adjetivo caracteriza, verbo indica ação ou estado, advérbio modifica verbo ou adjetivo, artigo determina, pronome substitui ou acompanha, preposição liga termos, conjunção liga orações e interjeição expressa emoção. Em prova, a confusão comum é entre advérbio e adjetivo, ou entre pronome e artigo. E no texto, classes ajudam na interpretação, porque um adjetivo pode carregar avaliação, um advérbio pode intensificar, e um pronome demonstrativo pode retomar ideia anterior. Concordância nominal e verbal é muito cobrada porque aparece em reescrita e assinale o erro. Concordância nominal é o ajuste entre substantivo e seus determinantes, como artigos e adjetivos. Concordância verbal é o ajuste entre o verbo e o núcleo do sujeito. Casos que caem demais, haver no sentido de existir fica no singular, como há registros, havia ocorrências, e fazer indicando tempo também fica singular, como faz 2 anos. Outra pegadinha é a maioria de expressões semelhantes, em que o singular é muito comum, como a maioria dos entrevistados respondeu, mas o plural pode aparecer dependendo do foco. O essencial é não separar sujeito e verbo com vírgula e manter o verbo concordando com o núcleo. Regência nominal e verbal é o tema que sustenta muitas questões de correção. Regência é a preposição exigida por um verbo ou por um nome. Verbo assistir no sentido de ver pede-a, então assistiu ao vídeo. Verbo obedecer pede-a, então obedecer às normas. Verbo preferir pede-a, então prefiro x a y, sendo que na forma mais cobrada. E nomes também exigem respeito-a, necessidade de, apto-a, favorável-a. Em prova, a banca dá uma frase boa de ouvido mas errada de regência para ver se você percebe. Emprego dos verbos regulares, irregulares e anomalos aparece quando a banca testa flexão, tempo e modo. Verbo regular segue o padrão sem mudar o radical, como cantar, canto, cantava, cantei. Irregular altera radical ou terminações, como fazer, faço, fiz, farei, trazer, trago, trouxe. Verbos anomalos são os que têm conjugação muito própria, como ser e ir, e exigem atenção porque são muito usados em texto formal e em reescrita. Além disso, a prova cobra o uso coerente de tempos e modos. Em hipóteses e condições, aparece subjuntivo, caso haja, se fizer, embora seja. E em correlação verbal, a lógica tem que bater. Se estudasse, passaria. Se estudar, passará. Quando chegar, avisará. Trocar isso sem critério gera erro. Vozes do verbo são cobradas quando pedem transformação de frases. Na voz ativa, o sujeito pratica a ação, como a equipe registrou a ocorrência. Na passiva analítica, você usa ser mais particípio, como a ocorrência foi registrada pela equipe. Na passiva sintética, aparece-se, como registrou-se a ocorrência, e aqui a concordância acompanha o termo que vira sujeito paciente, registraram-se ocorrências. Em prova, a banca adora ver se você reconhece passiva sintética e se mantém a concordância. Emprego dos pronomes entra em 2 frentes, coesão e correção. Demonstrativos como este, esse, aquele ajudam a retomar e organizar referência no texto. E pronomes relativos como que, o qual, cujo caem muito. Cujo indica posse e não aceita artigo depois, então é cujo relatório, e não cujo relatório. E cuidado com pronomes pessoais após preposição. É entre mim e você, e não entre eu e você. Também pode cair colocação pronominal em reescrita, principalmente com palavras que puxam próclise, como não, nunca, que, quando, não se trata, que me informou. Sintaxe, com termos essenciais, integrantes e acessórios, serve para você identificar sujeito, predicado, objetos, complementos e adjuntos, e isso ajuda a pontuar, concordar e reescrever. Termos essenciais são sujeito e predicado. Termos integrantes completam o sentido, como objeto direto e indireto, complemento nominal e agente da passiva. Termos acessórios acrescentam informação, como adjunto adnominal, adjunto adverbial, aposto e vocativo. A banca gosta de confusão entre complemento nominal e adjunto adnominal, principalmente com de. A dica é observar se a ideia é ativa ou passiva.
A proteção do servidor costuma ser o servidor protegido. Ideia passiva, então tende a complemento nominal. O relatório do servidor é relatório produzido pelo servidor. Ideia ativa, então tende a adjunto adnominal, dependendo do contexto. Coesão e coerência fecham o bloco de interpretação e escrita. Coesão é a ligação formal entre partes do texto, com referenciação, substituição, repetição controlada e conectores. Coerência é o sentido global, a lógica. Um texto pode estar coeso e incoerente se conecta bem, mas defende ideias contraditórias. E pode estar coerente e pouco coeso se a ideia é boa, mas falta amarração. Em prova, cai muito a referenciação, o que isso, esse, tal, o qual retomam. E cai também o uso de tempos e modos verbais para manter sequência lógica. Se você começa narrando no passado, não pode jogar um presente no meio sem motivo. Conectores são o mapa do texto, e saber trocá-los mantendo sentido é a habilidade de reescrita. Por fim, redação e reescrita de comunicados, ofícios e registros operacionais, que é muito a cara do IBGE. O padrão formal pede clareza, objetividade e impessoalidade. Você escreve para registrar fato, orientar procedimento ou solicitar providência, sem excesso de adjetivo, sem emoção e sem ambiguidade. Um comunicado bom diz o que mudou, a partir de quando, para quem, qual procedimento e onde tirar dúvida. Um ofício bem feito identifica destinatário, assunto, fundamentação e pedido claro, com linguagem respeitosa e direta. Um registro operacional, como ocorrência de campo, precisa responder o básico: o que aconteceu, onde, quando, com quem, qual evidência, qual ação tomada e qual encaminhamento. Em reescrita, a banca cobra manutenção do sentido com correção gramatical, então você precisa cuidar de concordância, regência, pontuação e pronomes, evitando frases longas e confusas. Se você tiver que escolher entre uma frase bonita e uma frase clara, em texto operacional, a clara é a certa. Se você dominar esse conjunto, você vai perceber que português deixa de ser um monte de regras soltas e vira um sistema. Você entende o texto, interpreta com base em conectores e referências, e escreve com padrão formal sem escorregar em concordância, regência e pontuação.